Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje, sexta-feira, dia 6 de dezembro, Porto Velho amanheceu chuvosa, amanheceu um clima legal, não tão quente quanto nos outros dias. E que bom, né? Tava precisando de água mesmo. Nós aqui do Rondônia ao vivo, como sempre, nesse corre-corre, nessa labuta diária, para deixar você que está aí muito bem informado sobre tudo que está acontecendo. Porto Velho, e digo Rondônia, ainda está sob o impacto de ontem da Operação Feldberg, uma operação da Polícia Federal, que foi no Idaron, foi na Assembleia Legislativa, e estamos atrás de informações ainda, que está tudo muito solto, muita coisa a gente não está sabendo, não estamos achando respostas para muitas perguntas. A Polícia Federal ficou de se manifestar, a Assembleia já deu a opinião dela, enfim. Vamos ver o que vai se desenrolar agora nas próximas horas, né? Vamos ver o que está acontecendo. E hoje eu estou aqui nessa sexta-feira chuvosa de Porto Velho, que nós estávamos esperando há muito tempo, falar sobre um tema muito interessante, que aliás é a base da formação do povo brasileiro: imigração. Afinal de contas, quando digo a base da formação do nosso povo, eu digo porque, primeiro, que os negros vieram para cá forçados, imigraram da África para o Brasil. Os portugueses vieram da Europa para o Brasil. Os italianos da Europa para o Brasil. Os japoneses da Europa para o Brasil. Ou seja, da Ásia para o Brasil. São muitos povos que formaram a nossa base como povo. Então não tem como você hoje no Brasil dizer assim: ah, eu sou puro. Não tem essa de puro, não. Todo mundo aqui tem algum sangue imigrante. Ou seja, o sangue negro, ou seja, o sangue português, enfim, tem alguma mistura. É um país muito miscigenado. Tanto que dizem que o nosso passaporte é um dos mais visados pelas quadrilhas de tráfico humano. Por quê? Porque qualquer um pode dizer: eu sou brasileiro. Nós não temos um rosto, né, como por exemplo um japonês ou um chinês, que aquele rosto é aí que achar um japonês negro é difícil, né? Então não tem como. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com 3 pessoas que de fato entendem disso, que trabalham com isso, em especial a questão dos venezuelanos e haitianos. São os últimos grupos que vieram para o Brasil, em especial para Rondônia, e estão aqui, a gente vê no nosso dia a dia. Já é comum de passar nas ruas e encontrar gente falando em outras línguas, não sabe o que estão falando, fica aquela curiosidade. Mas estão aqui, estão trabalhando e escolheram o Brasil e Porto Velho para recomeçar, para refazer, para criar os filhos, enfim, para viver em paz, tá bom? Eu estou aqui com a Nádia Florentino, que é professora da Uni, com a Sara Lee, que também é professora, tem um projeto de alfabetização junto aos imigrantes venezuelanos, muito interessante. Estou aqui com a Jais Espanha, que é da Venezuela, que vai contar a experiência dela nessa migração da Venezuela para o Brasil, como tem sido todo esse processo, que eu já lhe digo de antemão e com experiência própria. Não é um processo fácil. Você tem que estar muito, muito equilibrado, porque senão, como diz aí o dito popular, você surta. Mas vamos conversar então, saber um pouco sobre o que é imigração, em especial em Porto Velho. Cara, Nádia Florentino, cara Sara Lee e Jais Espanha, muito bem-vindos ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, obrigado. A todos. Prazer é todo nosso, com certeza, viu? Gente, antes de começar, entrar na entrevista em si, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso internauta que está ali do outro lado e com certeza não sabe quem são vocês, não é isso? Uhum. Então vamos lá, começando pela Nádia. Nádia, quem é Nádia Florentino? Bom, meu nome é Nádia, eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, sou filha de migrante, né? A minha mãe é paraguaia, que veio ao Brasil há 30 anos, então eu sempre estive nessa fronteira, né, entre Brasil e Paraguai, morei muitos anos no Paraguai, ali no Mato Grosso do Sul também morava nesse contexto de fronteira, e desde 2015, né, eu vim aqui para Rondônia, assumi um concurso na Universidade Federal de Rondônia, sou lotada no Departamento de Línguas Estrangeiras, né, professora do curso de Letras Espanhol, do mestrado em Letras, né, e tenho trabalhado esse tema que já nasceu comigo, né, então eu só externo isso, né? Só externo isso academicamente, né, esse tema muito me interessa, porque eu sei o que os migrantes passam, né, porque eu tenho essa raiz, já fui migrante, sou filha de imigrante aqui no Brasil, né, então assim, isso me motivou a estudar essa questão da migração. Então, lá na universidade eu trabalho no curso de Letras Espanhol, no mestrado,
nessa área de ensino de língua espanhola e também nesse contexto de imigração e tudo que envolve nessa questão, a aprendizagem tanto da língua portuguesa pelos falantes de espanhol, quanto do espanhol pelos falantes de língua portuguesa. Trabalho com a questão da própria migração, da identidade cultural que envolve todo esse processo. E temos programa de pesquisa, programa de extensão, né, junto com os nossos alunos, né, então os nossos orientandos de mestrado e também de graduação, eles acabam estabelecendo a prática, né, e nós supervisionamos essa ministração de cursos de língua espanhola, de língua portuguesa, a formação também desses professores com cursos de tradução. Nós temos atuação também junto aos imigrantes, no caso agora os venezuelanos, com auxílio na elaboração de currículo, na tradução de alguns documentos. E estamos aí trabalhando nessa problemática, né, que tem sido nesses últimos meses aqui, principalmente até mesmo com esse fluxo de imigrantes indígenas, né, que é todo um outro processo, né, que nós estamos estudando, e isso tem motivado as nossas pesquisas, e a gente espera que a universidade não só estude, mas também atue com a comunidade. Então, através dos projetos de extensão, nós levamos a universidade para esses imigrantes e para aqueles também que querem usufruir desses serviços que nós oferecemos. Ok. E quem é a Joyce Espanha? Joyce Espanha, eu sou venezuelana, antes que tudo. Eu sou migrante, eu sou professora na Venezuela. Na Venezuela fui coordenadora de programa de formação para o Estado Bolívar e formadora de formadores da Universidade de los Trabajadores de América Latina e o Caribe. Eu sou formadora continental. E também eu sou delegada de Venezuela para a matéria de enfoque de gênero para a comunidade andina. Agora, como migrante, eu sou estudante de aula de português à Igreja Santa Lucía, que começou a professora Sara Lee, com apoio de padre Gilberto. Proximamente eu vou fazer aula de espanhol para a comunidade brasileira, a mesma Igreja Santa Lucía, aquelas pessoas que têm interesse em aprender espanhol. Eu vou trabalhar com uma metodologia que eu praticado muitos anos da minha vida, com a formação das pessoas adultas, e formação de adolescentes, de jovens e também as crianças, porque tem formação para todas as etapas da formação da vida da pessoa. Também eu sou formadora de liderazgos, tenho experiência em liderazgos para a condução de organizações sindicais e organizações profissionais na Venezuela. Eu fui formadora da Federação Venezolana de Maestros, da Federação de Enseñanza de Educadores do Estado Bolívar. E agora eu sou uma pessoa que quer aprender muito da cultura brasileira. Eu estou muito enamorada, apaixonada da cultura brasileira. Estou aprendendo com vocês. Estou querendo conhecer outros estados do Brasil, mas eu gosto muito de Porto Belo. E tenho interesse em que a comunidade migrante venezuelana tenha uma melhor acolhida, porque tem deficiências em sistema público de acá de Porto Belo que não tem que ver com nós, só que vocês não esperavam esta diáspora grande de venezuelanos e agora tem que preparar-se para uma melhor acolhida, porque os funcionários não falam espanhol, as pessoas não falam espanhol e tem que ter preparação para isso, porque aunque tem bondade, o povo de Porto Belo tem uma acolhida muito gostosa para nós, tem uma cultura de solidariedade humanística. Vocês têm algumas dificuldades que nós queremos ajudar a melhorar. Tá certo. E quem é a Sara Lee?
Sara Lee nasceu no rádio no interior de Rondônia. Sou paranaense, mas eu digo que na veia corre sangue rondoniense. Pedagoga, psicopedagoga, trabalho como coach e mentora de cabeleireiros. Não tem nada a ver com a área propriamente dita educacional, mas voltado na área da beleza. E foi de uma forma voluntária. Eu tive necessidade de fazer algo em prol de alguém que eu conheci os venezuelanos através de Jaice. Fui à igreja na paróquia Santa Luzia, na comunidade ali na Zona Sul, e o padre Gilberto nos acolheu com esse trabalho voluntário e nos cede o espaço ali da paróquia e nos tem ajudado de forma maciça, bem consistente com eles, acolhendo, porque tem uma rotatividade muito grande, né? Então nós demos continuidade com as aulas de língua portuguesa, o básico, aquele comum, mais popular, o falado, e desse trabalho surgiu a ideia de auxiliá-los, principalmente aqueles que ainda não têm um trabalho com carteira assinada, oficializado, com a feira, que será a primeira feira de culinária venezuelana em Porto Velho, mostrando não só o sabor tricolor, mas também bebidas, doces, músicas e principalmente a cultura e o idioma venezuelano. Tanto aqui, meus caras, nós estamos com a bandeira da Venezuela. A Jaice trouxe e nos presenteou. Muito obrigado, Jaice. Gente, agora tem algo que existe uma confusão que as pessoas fazem nessas três palavras: migração, imigração e migração. Imigração, migração e migração. Quem pode explicar para o meu internauta qual é a diferença entre cada uma? Eu posso explicar, né? Então, quando nós falamos de emigração, nós estamos falando daquele que sai do seu país. Certo. Então, um brasileiro que sai do país, do Brasil ou de algum estado, né, do seu local onde ele vive, ele emigra. Então, o venezuelano, ele emigra da Venezuela para o Brasil, porque ele sai. Então, a relação desse venezuelano com o seu país é de emigrante. Quando ele entra num país ou num estado, né, numa região diferente da sua, ele imigra. Então, ele emigra da Venezuela e imigra para o Brasil, né? Na hora que ele sai, ele emigra, na hora que ele entra, ele imigra. Imigração é a entrada. Só que aí fica confuso, né? Ele é imigrante, ele é imigrante. Então, nós preferimos utilizar o termo migrante, que é o que abarca os dois termos. Então, quando nós falamos migração, nós estamos falando tanto da saída dessas pessoas do seu local, né? Quanto da entrada para o outro local. Então, migração é um termo que abrange os dois. Eu sempre faço essa relação quando eu vou escrever, porque às vezes eu fico meio confuso. Exportação vai, sim, importação sim, vem, pronto. O E e o I são fundamentais. São fundamentais. E aí, para não ter erro, quando você diz migrante, você está abarcando todas as relações, porque quando nós estudamos essa questão da migração, né, nós temos a questão da saída dessas pessoas lá, né, na Venezuela, ou no Haiti, ou no Paraguai, ou no Japão, que o Brasil ele já recebeu várias ondas de migração, como você muito bem disse desde no início do programa. E aí, quando ele entra no Brasil como imigrante, também tem outras relações. Aí, para abarcar todo esse contexto, nós utilizamos o termo migração. Tá. Outro termo também, que é muito comum, a gente ouve muito falar nos jornais, e às vezes as pessoas não se dão conta do que significa, é a palavra xenofobia. O que é ser xenófobo? Eu havia leído ontem sobre a xenofobia. A primeira vez que eu vi a xenofobia em direito, assim, foi em Peru. E Peru tem problemas de xenofobia muito altos. Eu acho que é um problema cultural, da falta de conhecimento sobre a relação humana das pessoas, porque eles
tem xenofobias não só com venezuelanos, tem xenofobia com bolivianos, com chilenos. Ele tem um problema cultural, que tem problema de educação pública, que tem que atender às políticas públicas desse país. Mas em Brasil, eu não visto xenofobia, mas eu visto a receptividade das pessoas brasileiras, aunque hubo em Boa Vista, em Pacaraima, estuvo um problema de xenofobia por uma indução das pessoas que queriam desalojar aos venezuelanos que tinham mau comportamento à fronteira. Porque a fronteira de Pacaraima com Venezuela, apesar de que tem as carpas da ONU lá, eles têm uma desorganização, porque a migração é muito grande, não tem capacidade de recepção para as quantidades de migrantes que estão chegando por essa fronteira. Falam algumas pessoas que são mais de 700 ou 1000 pessoas que estão chegando diariamente por essa fronteira. São estadísticas da ONU, mas la migración interna a otras ciudades de Brasil, agora é que o Brasil está organizando, mas eu acho que a xenofobia aqui não está em presença do povo brasileiro, mas se há precaução dos brasileiros com os venezuelanos, porque eles não compreendem como nós falamos e nós não compreendemos como você fala. Essa é a dificuldade que eu acho. Só para explicar, né, xenofobia vem do grego, né, xeno significa o estranho e fobia medo, então é o medo do estranho. Então, quando nós, né, para entender melhor esse termo, seria o preconceito, o temor do estranho, que no caso é o estrangeiro, né? Então, é toda essa atitude contrária, né, que em alguns países, como ela bem disse no Peru, por exemplo, os venezuelanos têm sofrido assim agressões físicas, tem alguns até casos mesmo extremos, né? Eu tive relatos de alunos venezuelanos que passaram por uma situação de constrangimento com o filho, com a criança, porque algumas pessoas daquele país passavam e davam como que um cascudo, um tapa na cabeça da criança, como dizendo: sai daqui, esse país é meu, essa terra é minha, você não é bem-vindo aqui. Como a professora está dizendo, é uma questão de receio, de medo de perder aquele lugar que lhe pertence. E esse medo acaba extravasando em violência, em até mortes, né, que a gente tem. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente teve alguns movimentos ali em Pacaraima, né? Mas já se estabilizou, porque o brasileiro ele é conhecido como um povo receptivo. E a gente espera que essa característica do brasileiro sempre permaneça. Porque o brasileiro recebeu e recebe pessoas de todo o mundo, como também o brasileiro está em outros países, né? Então nós nunca podemos esquecer, como tem um escritor mexicano que chama Carlos Fuentes, ele diz: somos todos migrantes. Então a gente não pode esquecer que todos somos migrantes. Então a gente precisa pensar, né, no outro como a nós mesmos. O Brasil, ele tem os picos, eu acredito, algumas ondas, principalmente com essa leva da informação, da tecnologia que está ao alcance de todas. Eu acredito que tem aquele surto psicótico que vai à mídia, mas que rapidamente é abafado. Teve um caso com relação aos haitianos, né? Há uns anos atrás. No tempo em que se valoriza o Brasil, nós batemos continência para tudo que é americano. Então nós vemos assim, que o brasileiro normalmente o que é bom é o que vem de fora, mas o que vem de fora dos Estados Unidos, da Europa. Tudo que vem de fora, no que se refere principalmente ao contexto sul-americano, acaba sendo algo mal visto. Justamente. Então, as nossas fronteiras, principalmente aqui com a Bolívia, né? Bolívia, Paraguai, tem a questão do elemento indígena. Então, a gente desvaloriza, né, o elemento sul-americano para supervalorizar um elemento americano ou europeu. E isso tem se exacerbado, né, nos últimos tempos, a gente tem percebido isso, e isso não colabora em nada, né, acaba manifestando sentimentos, a desinformação também, por isso parabéns, né, ao programa, ao Conexão Rondônia ao Vivo,
por tratar esse tema, porque nós precisamos de informação. Quando nós temos informação, nós podemos lidar melhor com a situação. Então, às vezes, a pessoa ela não busca uma informação sobre a imigração, por exemplo, que agora está em voga, dos venezuelanos. Nós vemos ali os venezuelanos na rua, mas nós não sabemos, por exemplo, que tem muitos venezuelanos com uma formação incrível, né, com capacidade de trabalhar, de atuar positivamente na sociedade brasileira, e que se nós nos reorganizarmos, tem espaço para todo mundo. Eles não vão tomar o nosso espaço. Assim como nós também podemos necessitar, nós não sabemos, né? O nosso futuro pode ser que daqui a um tempo sejam os brasileiros que precisem emigrar, né? Sair do seu país. Então, eu acredito assim que o brasileiro ele não é xenófobo historicamente, mas nós corremos o risco pela falta de informação, de estudo mesmo, né? De verificar, né? A história, de estudar, né, a geografia, de estudar a literatura, de estudar a filosofia, né, de ter um interesse pelo conhecimento. Nós podemos, se não houver esse interesse e a pessoa só falar daquilo que acha, né, porque a gente tem uma cultura de, eu acho que eu sei sobre imigração porque eu vejo os venezuelanos aí na rua, né, mas é todo um estudo que a gente faz, né, de conscientização, que eu acho que precisa ser feito para que nós continuemos, né, recebendo y acolhendo y no tendo esas manifestaciones xenofóbicas. De hecho, sobre la migración a nivel mundial, están estudios que tiene la Organización Internacional de Trabajo, donde está establecida una resolución reciente, creo que son 5 años, 6 años, no lembro, mas esa resolución fala sobre la inserción laboral de los migrantes a nivel global. Brasil es uno de los países que es suscrito a esa resolución de la Organización Internacional de Trabajo. Mas esa resolución fala de la integración de los migrantes con la acuerdo de calificación y validación de títulos profesionales y títulos técnicos. Mas agora eu não conozco muito sobre a validação profissional em Brasil, mas em Manaus estão aí na Universidade Federal em São Paulo tem inícios de validação de título profissional para os migrantes venezolanos e de outras nacionalidades. Mas agora em Rondônia não tem conhecimento disso. Pero as pessoas, como disse a professora, têm que informar-se de maneira adequada com as pessoas que têm conhecimento sobre a área, e o desconhecimento não tem que traduzir em xenofobia, porque nós somos seres humanos e temos espaços para todos em este planeta, em esta terra, em esta América do Sul. Vocês falaram um ponto que eu acho que o problema da língua é um problema. Sim. Para se integrar a uma sociedade, que em qualquer lugar do mundo a língua é uma barreira quando você vai para um outro país. A minha questão é a seguinte: aqui em Rondônia, quando o migrante chega aqui, além da língua, quais são as outras dificuldades que ele enfrenta, gente? Bom, eu em contato direto com haitianos em 2013 e agora com venezuelanos, eu observo que sim, o principal ponto é o idioma, né? Porque se eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem dizer o que pensam, o que sentem e o que precisam, nós não podemos os ajudá-los. E o segundo ponto que eu acredito ser essencial é a questão da validação das certificações, porque muitos deles têm uma... Eu estou falando por mim, né? Não sei da realidade da professora e é claro que talvez tenha até alguém que tenha um entendimento diferente com relação a isso. Mas eu acredito que seria minimizado muitos problemas, muitas questões, se nós tivéssemos um processo acelerado na tradução e na verificação da certificação dessas pessoas, para que elas pudessem nos ajudar economicamente, no crescimento, na evolução e até mesmo na recepção dos outros imigrantes. Essa questão, primeira questão da língua, a gente sabe que é uma questão muito forte, né?
o brasileiro, quando vai aprender o espanhol, ele tem uma facilidade, isso está comprovado cientificamente, que existe uma facilidade maior do falante de português em aprender o espanhol do que o inverso. Então, o falante de língua espanhola, ele tem toda uma dificuldade de aprender a língua, né? E o haitiano ainda tem uma barreira maior ainda, que é a questão do crioulo, que é um outro tipo de língua diferente, né? O espanhol é mais próximo do português, por ser tão próximo, às vezes é o que mais confunde. E aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, nós temos enfrentado desafios, porque as pessoas, parece que o brasileiro, o rondoniense, ele não está ligado, né? Ele não pensa nas fronteiras que nós fazemos, porque nós estamos aqui a 300 quilômetros da Bolívia. Aqui mesmo em Porto Velho nós temos muitos peruanos, temos muitos bolivianos que já estavam aqui antes, né? Então a gente tem esse fluxo venezuelano agora, mas Rondônia sempre recebeu, né? Nós temos comunidade paraguaia, temos argentinos, chilenos aqui, muita gente que fala espanhol e que tem essa dificuldade porque o brasileiro acha que não precisa estudar o espanhol. Ele prefere estudar o inglês, aí ele fala, não, eu me viro no portunhol, no enrolation ali, né? E a gente tem tido esse desafio, por exemplo, em 2018, com muita luta, nós conseguimos que a Assembleia Legislativa aprovasse uma lei que obriga as escolas de Rondônia do ensino médio a oferecer a língua espanhola, porque nós sabemos que nossos alunos, eles precisam conhecer a língua espanhola, né? Eles precisam, tanto por essa realidade do estado de Rondônia, como por ser uma língua que é a segunda língua mais falada do mundo, uma língua muito importante, né? Que é a língua espanhola. Então, essa questão da língua, a gente tem tentado superar, né? A universidade tem feito esse trabalho, nós temos lutado, agora estamos lutando para que essa lei seja implantada também no município. Porque seria muito bom que as criancinhas, desde pequenininha, tivessem na escola não o inglês só. A gente não quer tirar o inglês, mas a gente quer incluir a língua espanhola. Então, porque as escolas particulares, né, as pessoas que têm uma condição de vida um pouco melhor, elas conseguem aprender o espanhol, fazem curso, saem, vão viajar, e a pessoa que não tem condições, ela, né, fica limitada. Então, o aluno chega no ensino médio sem saber uma palavra em espanhol. Aí tem a questão que a professora Sara disse sobre o diploma. Realmente a gente sabe, a gente tem recebido essa demanda. Lá, por exemplo, em São Paulo, a Universidade Federal do ABC, ela publicou lá uma portaria isentando, né, o refugiado da taxa de revalidação de diplomas. A gente tem lutado para que isso aconteça na Unir, estamos lutando também, porque a Unir é a universidade, né? Tem chance de acontecer? Tem chance, só que aí é que entra o ponto, a questão da burocracia. Infelizmente, por exemplo, no nosso departamento de línguas estrangeiras, nós temos 9 professores lotados de língua espanhola, que são professores de língua espanhola, que são doutores, que são mestres, que são tradutores. Inclusive, nós temos uma que é tradutora juramentada no estado do Rio Grande do Norte. Ela veio redistribuída para cá e não conseguiu ainda fazer, porque cada estado, cada junta comercial de cada estado tem suas leis e seus modos de credenciar a tradução. Porque existe a tradução que nós fazemos, que qualquer um pode fazer, que conhece a língua, e existe a tradução pública, que é uma tradução reconhecida como documento público. Para que isso aconteça, por exemplo, essa professora e nós, lá na universidade, temos interesse em ajudar na tradução desses documentos, mas a nossa tradução, ela não vale juridicamente, né? Então, a gente tem lutado, e a gente tem lutado, né? Fomos à junta comercial, estamos em contato, porque na universidade nós temos o curso de letras espanhol, temos doutores na área de espanhol, eu, por exemplo, né, tenho doutorado, né, na área de língua espanhola, mas eu não posso traduzir por uma questão burocrática, não é uma questão de conhecimento, porque eu acredito que uma pessoa que faz um doutorado em língua espanhola, que fez graduação, mestrado e doutorado, tem o conhecimento. Nós temos professores que são doutores em tradução, inclusive, né, que tem todo um
um know-how, tem todo um conhecimento para traduzir, mas uma questão burocrática impede que essa tradução seja reconhecida. Pegando uma cara, desculpa. Eu, como migrante, eu quero falar sobre as primeiras coisas que tem que fazer o migrante quando moram acá. Há uma dificuldade, a língua, a principal. Se nós podemos comunicar, não podemos resolver as situações. O segundo problema que temos nós é o transporte. Desconhecemos sistemas para transporte e para nós, o que para vocês é normal, pagar um Uber ou pagar um ônibus que só vale R$3,80 ou só vale R$4, para nós é algo muito custoso, porque nós chegamos com coisas mínimas. Además disso, tem dificuldades com o alugue, porque o alugue de aqui é muito custoso. ¿Por qué es muito custoso? Porque además que tem que pagar a peça, tem que pagar os serviços. E os serviços só chega mais ou menos como a um valor de mais de meio salário mínimo. Você tem que imaginar como um imigrante que tem que cancelar meio salário mínimo, como tem que ser para comprar comida, comprar roupa, pagar transporte. Essas são as dificuldades dos migrantes. A outra dificuldade migrante, que não puse em primeiro lugar, mas que é primordial, é a escolaridade dos filhos. Porque tem situações em grupo onde nós, em el aula onde nós estamos, nós conhecemos qual é o sistema brasileiro para acessar o sistema público. Nós temos que ir a oficina municipal de educação, a secretaria, mas nós não podemos ir à escola diretamente, porque temos que passar por um processo que nós desconhecemos as leis brasileiras, desconhecemos o sistema público brasileiro, nós não temos orientação, somente a oficina de Caritas, pequenita, eles fazem alguma informação, mas não é suficiente, porque as pessoas que chegamos aqui, muitos, um exemplo, meu filho foi da zona sul ao centro caminhando para a Polícia Federal, para voltar 3 vezes para só solicitar refúgio. É um exemplo. Eu posso dar outro exemplo. Tem um amigo que tem câncer terminal, que está na aula de português. Ele, para que pudieran atender a ele aqui em sistemas de saúde, ele teve que falar com muitas pessoas. Ele estava solo aqui, sem família. Agora tem sua mãe, tem sua irmã, mas ele estava solo, indefenso. E teve atenção porque outros brasileiros se condoleram dele e falaram por ele. Se nós não conhecemos aqui a pessoas, não temos família, são famílias que estão conosco. E pessoas bordadosas como vocês. Essa é a realidade do migrante. E os espaços públicos deveriam ter pessoas capacitadas em língua espanhola. Essa é a maior para poder atender essas pessoas, né? Por exemplo, no que se refere à educação, a UNIR tem sido representada, nós temos participado de reuniões no Conselho, tanto municipal de educação quanto estadual de educação, exatamente para atender essa questão de saber como nós vamos lidar com esses migrantes, né, que entram na escola. A gente sabe que quando a pessoa tem a condição de refugiado, a escola tem que matricular, não pode exigir uma documentação. O aluno, ele faz uma prova para saber em qual nível de escolarização. E tem a questão da língua, porque em língua portuguesa ele não vai bem. Então a gente tem que ver como fazer isso para que ele esteja na série adequada, né? E também tenha esse reforço em língua portuguesa, que é o necessário. Só que em algum momento, por exemplo, a gente tem o caso de uma venezuelana que está terminando o ensino médio. E agora, para ela ter o diploma, o certificado, ela precisa apresentar toda a documentação traduzida. Então, aí é que está a questão da tradução alto, né? De novo, né? Porque é um custo muito alto. Aqui em Rondônia nós temos 2 tradutores públicos de espanhol. Um é o nosso professor colega lá de departamento que
não está na cidade, se aposentou, né? Então, assim, a gente sabe dessa dificuldade. Nós temos o recurso humano, por exemplo, na UNIR, lá no Departamento de Línguas Estrangeiras, nós temos a possibilidade de realizar esse serviço, nós temos a formação, porque nós podemos oferecer cursos, né, de espanhol para esses servidores públicos, só que aí entra a questão da burocracia, né, que eu acho que o que precisa é juntar a vontade de muitas pessoas que querem ajudar e o poder público institucionalizar isso, né? Verdade. Que é a questão principal. Tem outro problema, desculpa, professora. É outro problema para os migrantes, fundamental. Os migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, ou qualquer migrante, eles chegam por puerto, e outros chegam por rodoviária. As pessoas que chegam à rodoviária não têm acesso à ducha, porque tem que pagar, não tem para ir ao banheiro. Eles só as igrejas cristianas e católicas só que estão atendendo essa situação, mas organizações públicas ou outro tipo de organização não estão atendendo essa situação. Tem outra coisa de situação de migrantes em as ruas, que estão dormindo nas ruas, apesar de que aqui há sítios de abrigo. Nós desconhecemos onde estão os sítios de abrigo, mas a comunidade venezolana que só se conecta através de WhatsApp, tem pendientes grupos que estão monitoreando essa situação para auxiliar as pessoas. E muitas pessoas que chegamos como migrantes, hemos passado por a situação que chegamos só com a maleta e os sonhos. Essa é a situação real da migração venezolana e outras migrações também. Sim. Que é a questão financeira, né? Ninguém sai do seu país porque está tudo bem no seu país. Ele sai porque está enfrentando alguma dificuldade. Algo muito, muito importante que eu gostaria de colocar é que nós, o professor Jefferson, até quero agradecer, que não, se não fosse por meio dele, da professora Odete e também o Wallace, que te envia um grande abraço. Nós estamos em conversação para elaboração de um anteprojeto, né, que encaminha ao município a possibilidade de nós termos aula de português para imigrantes. Quando a gente fala aula de português para imigrantes, nós abrimos um leque de oportunidades, porque por meio dessa aula de português para imigrantes, nós conhecemos a formação deles, nós sabemos qual é a escolaridade, nós conhecemos quais são as reais necessidades deles, nós conhecemos quais são as famílias que têm crianças que precisam de um acesso à escola. Por meio das aulas de português, nós temos então aí um viés que vai oportunizar o próprio município a ter um censo, a ter um quantitativo da população da imigração que está tendo aqui. E por meio da aula de português, também se conhecer esse fluxo, porque antes daqui da nossa gravação, nós tivemos aí uma pergunta: quantos venezuelanos, quantos imigrantes tem hoje em Porto Velho? Isso está fora do controle. Nós não temos esse quantitativo. Por quê? Porque não há uma ação do governo para que haja esse processo de fiscalização. E um dos meios, dos mecanismos que se pode ser utilizado para se fazer esse censo, esse quantitativo, é por meio de aulas de português, que é o que eles precisam a priori. Então, tendo algo regulamentado, algo com um processo de fiscalização, de orientação, tanto é que tem muitos professores, mestrandos, tem muitas pessoas que estão disponíveis, né? Sim, e essas aulas, elas já têm acontecido. Por exemplo, na universidade, nós temos um programa que se chama Trânsito, Trânsito, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia. Através desse programa, nós oferecemos aulas de português para esses imigrantes. Nós oferecemos na Escola Araújo Lima, na Praça Céu, ali mesmo na Santa Luzia, o Jefferson, ele é orientando da professora Odete, que é uma das... Odete Burgelli, né, que é uma das idealizadoras desse projeto, que tem trabalhado com haitianos, né, e agora com os venezuelanos, a professora Renata Ianesco, que justamente não pôde participar, que agora está cuidando, né, das minhas crianças ali fora, né, mas ela tem uma tese de doutorado sobre imigração
haitiana. Então a gente tem oferecido os cursos, né? Só que são iniciativas da universidade e que nós não podemos, apesar de nós constatarmos as necessidades, de vermos esses problemas, nós não temos nem a capacidade financeira de atuar sobre isso. Então a gente acaba assim com iniciativas de voluntariado para apoiar essas pessoas. A gente vê a dificuldade, a gente vê, né, a deficiência ali, a gente tenta sanar. Por exemplo, no caso da tradução, a gente tenta fazer, nós ajudamos na elaboração de currículos para inserção desses imigrantes no mercado de trabalho, mas o poder público precisa estar também, ter as suas ações, porque nós sabemos que existe, né, as secretarias que cuidam, né, dessa questão social, e da que família, poderiam dar esse reforço. Então, se houvesse algo mais institucionalizado por parte do município e do Estado, né, talvez essas ações que a universidade tem oferecido pudessem ser fortalecidas, Sim, porque nós atuamos como voluntários. Sí, porque ¿eh? parece que la situación de Portobelo, las iniciativas de la universidad, de las personas particulares, más entidades públicas, están dispersas. Vocês, como brasileiros que son nacionales de aquí, tienen que concertar con todas las instituciones establecidas, más también convocar a los venezolanos. ¿Por qué? O a los migrantes en general. Porque nós tenemos una realidad que queremos compartir con usted, porque nos queremos que nos den una bolsa de comida, que nos den dádivas, ropas. No, nos queremos oportunidades. ¿Cuáles son oportunidades? Falar a língua, conocer a instituciones, oportunidades para trabajar en nuestro campo o desarrollar nuestras habilidades. De allí nace esta situación de la feria. ¿Por qué nace la feria culinaria, primera feria culinaria en Portobelo? Porque nos tenemos unas familias en aula de portugués de Iglesia Santa Lucía que tienen necesidades básicas donde solo una persona por familia está trabajando, que solo alcanza para lugue, para servicios y otras cosas. Más, si nos participamos en esta feria, que vamos a presentar a cultura venezolana, los pratos venezolanos que van a estar ofertados en la institución Ensino Araujo. Esa participación donde van a concertar con la población venezolana y los brasileños que van a conocer de nuestra realidad, va a lograr que a familias venezolanas que están establecidas en la zona sur de Portobelo tengamos una Navidad un poco más cómoda. Una Natal más cómoda, más no una Natal feliz, porque nos tenemos familias en la Venezuela que tienen situación de enfermedades, que tienen situación de fome, que tienen situación X, y nos queremos es un poco de tranquilidad. Por eso nace la primera feria culinaria venezolana que va a ser en Portobelo. Además de intercâmbio de cultura. E é uma oportunidade do brasileiro conhecer essa cultura riquíssima que é a cultura venezuelana. Muito pouco conhecida por nós, né? Eu mesmo desconhecia completamente. Tanto no que se refere à culinária, quanto à música, à literatura. Nós estamos lembrando uma frase do Caetano Veloso, que nós ficamos de frente para a Europa e de costas para o Brasil. Sim, de costas para a América Latina toda. Na verdade, é isso mesmo. E perdemos a oportunidade de conhecer, né? Isso. Porque quando nós conhecemos a cultura do outro, nós nos aproximamos e vemos as questões onde nós somos parecidos, né? E onde nós somos diferentes e podemos aprender com as diferenças. A culinária é riquíssima, riquíssima em espanhol, rico, né? É gostoso, além de rico, é gostoso, né? Eu queria que tu reforçasse a feira. Bom, primeira feira... Tem duas, né? Teremos 2 eventos que não fazem parte da aula de português. Da aula de português nasceu a primeira feira de culinária venezuelana. Mas haverá um Expo Natal no dia 15 de dezembro na paróquia São José Operário, que tem a realização da Sovembra, que a Sovembra é a Associação Venezuelana no Brasil
de Porto Velho, que foi criada recentemente aqui em Porto Velho, tem o apoio da OAB e vem, creio eu, com o intuito de auxiliar os venezuelanos, né, nesse processo migratório, não só aqui em Porto Velho, mas também para que se encaminhem onde eles desejam fixar a residência. Primeira feira de culinária venezuelana surgiu de uma reunião que nós tivemos em minha casa com os venezuelanos. Eu chamo eles de pimpolho. Só para você ver a intimidade. São os meus pimpolhos, né? Eu tenho um salão de beleza onde trabalham venezuelanos. Quando eu preciso de alguma orientação, venezuelanos. Então, eu falo que assim eu precisei conhecer então a culinária. E quando me levaram arepas, né? Foi o primeiro contato culinário que eu tive. Eu falei, gente, isso aqui é muito bom. Abacate com frango. Eu falei, nossa, não, mas gostoso, sabe? Eu falei, que negócio bom é esse? As pessoas precisam conhecer, tá aí, feira. Primeira feira de culinária venezuelana aqui em Porto Velho. E não só arepa, cachapa, adiaca. Olha que eu já tô falando todos os nomes. Eu tô ensinando espanhol. Todo espanhol, crioulo, o que mais? Então, nós vamos ter, assim, muitas coisas saborosas. E eu falo pra vocês, nós escolhemos a dedos os pratos navideños, né, pra apresentação. São pratos natalinos, são alimentos que eles têm a cultura de confeccionar os pratos, né, para o Natal. E isso, eles vão trazer um pouquinho da Venezuela por meio do sabor. Eu chamo o sabor tricolor, tanto é que nós estamos aqui com as bandeirinhas, né? Nós temos aí o sabor tricolor a ser apresentado para Porto Velho e vale a pena quem tiver interesse estar ali juntamente com essa comunidade que vai estar ajudando as famílias, como a Jaice mesmo disse. Isso aqui vem para ajudar as pessoas que fizeram parte do curso de língua portuguesa lá da Paróquia Santa Luzia, na zona sul de Porto Velho. Será nos dias 15, 16 e 17, que é dia pátrio, né? Sim, dia 4 da Venezuela. Dia 17, então nós vamos ter tem uma programação muito bacana. No dia 15, que é no domingo, vai ser servido o jantar. Então nós vamos começar a servir a partir das 16 horas. Enquanto houver público, enquanto houver os pratos, nós estaremos atendendo. Local, né? Sim. No dia 16 será servido o almoço. E no dia 17, café da manhã e almoço. Então, nós teremos a oportunidade de conhecer diversos pratos, diversas comidas, diversos sabores venezuelanos, porque nós vamos ter, então, as 3 refeições. Zequinha Araújo, na Associação Zequinha Araújo, muito obrigado, Zequinha Araújo, por ceder. Ele cedeu o espaço por 3 dias, final de ano, onde sempre está lotado, onde sempre tem ali eventos, mas ele cedeu pra gente, na Rua México, a Associação Zequinha Araújo, da Rua México, e nós teremos os valores entre 5 e 20 reais, será também no cartão, e você vai poder degustar aí muita coisa boa da culinária venezuelana. Posso agradecer? Claro. Os agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer esse grupo maravilhoso de venezuelanos e também dos professores da Unir que têm somado de uma forma grandiosa, a professora Graziele, a professora Odete, também a professora Reginalda, a professora Jefferson, a professora Renata, o professor Wallace do IFRO e, em especial, a nossa professora que está aqui hoje nos contribuindo, né, a todos os venezuelanos, e também ao Instituto Sara Lee Academy, que é um instituto de especialização e profissionalização para profissionais na área da beleza capilar, que atende ali na Zona Sul, que tem dado todo esse apoio. A vocês também, muito obrigada à Conexão Rondônia ao Vivo, que para nós é de grande valia. Tá bom. Muito obrigado com a povo brasileiro. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado às pessoas de bom coração aqui em Brasil, que han permitido que nós aprendamos um pouquinho de la língua portuguesa, que aprendamos um pouquinho da cultura portuguesa, mas nós queremos compartilhar com vocês a cultura venezuelana, os pratos venezuelanos e conviver com vocês para que vocês nos conozcan a todos nós. Eu estou
mezclando espanhol com português, pero vocês me entendem, porque eu estou aprendendo vossa língua, mas eu tenho que agradecer também aos professores da UNIR, porque elas han estado conosco desde o princípio de aula. Professor Jefferson, muito agradecida, a professora Graciela, a professora Reinalda e a professora Sara Lee, que foi nossa primeira professora voluntária deste encontro de venezolanos com a cultura brasileira. A vocês dos meios de comunicação que han estado pendientes de nosso desenvolvimento à zona sul de Porto Velho. Muito agradecida com vocês. Obrigado, nós agradecemos. Professora? Também quero agradecer ao programa, né, ao Ivan, que nos cedeu essa oportunidade de falar sobre imigração. É um tema muito complexo, falaríamos horas aqui, né? Certeza. Mas assim, essa oportunidade de trazer informação para a população é muito importante. Dizer que a Universidade Federal de Rondônia está de portas abertas, né, para a população. Então, o nosso campus ele fica um pouquinho distante, mas vale a pena, né, que você, internauta, você, morador de Porto Velho ou de Rondônia, né, porque nós temos campi em outras cidades, conheça a universidade, conheça o trabalho que nós temos realizado, né. Quero agradecer às professoras, professora Odete, professora Renata, professora Reni, que é a nossa chefe de departamento, que nós temos assim empenhado esse grupo para poder oferecer. Muitas vezes nós não podemos, né, estar lá, mas os nossos alunos estão, nossos orientandos estão. Então nós não queremos apenas fazer pesquisa com essa população. Nós queremos contribuir de fato. E a gente tem buscado promover uma mudança, até mesmo de uma mudança cultural, de paradigmas, né, da nossa sociedade. Então, você que tem interesse em aprender a língua espanhola, nós vamos oferecer cursos, né? Nós vamos oferecer no campus e fora do campus também cursos de espanhol. Nós vamos oferecer cursos de inglês, porque temos professores, por exemplo, a professora Odete, a professora Renata, são da área de língua inglesa. Junto com os nossos alunos, vamos oferecer cursos de inglês, vamos oferecer cursos de tradução, né, de aperfeiçoamento. Então, nós estamos assim com essas propostas aí pro ano de 2020. Nós oferecemos as provas de proficiência. Então, você que quer entrar num mestrado, né, num doutorado, nós oferecemos a prova e vamos também começar a oferecer a capacitação, né, o curso para a realização dessas provas de proficiência. Então, compareça lá, né, ao nosso departamento. Eu posso deixar depois o meu e-mail. Não, também. pode falar agora no ar. nadianeuzisa@unir.br, né? Você pode entrar em contato com esse e-mail. No nosso site, www.dle.unir.br, tem todas as informações dos professores. Vocês podem buscar lá a professora Nádia, né? Tem lá o meu e-mail e vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso indicar, né, como fazer. Nós fazemos editais, mas também, né, nós podemos também indicar onde você pode fazer o curso. Você que quer ajudar, né, também a gente está recebendo ajuda. E é isso, universidade pública, gratuita e de qualidade. É isso que a UNIR oferece. E a Universidade Federal de Rondônia tem sido reconhecida nacionalmente. Então, ela é um orgulho, né, para a nossa população. Recentemente, nosso curso de letras em inglês, nosso curso de letras em espanhol, recebeu nota 4 na avaliação do INEP. Então, assim, nós somos temos cursos de excelência e temos oferecido esse serviço para a comunidade. Então conheça a UNIR, venha nos visitar. Gente, nós aqui do Rondônia ao Vivo, infelizmente o tempo nosso está corrido, muito curto. mas a gente... Queremos mais. Essa conversa com certeza foi, pelo menos para mim, foi muito assim, esclarecedora. Aprendi muita coisa que eu não sabia sobre o que é ser imigrante, apesar de já ter sido, mas não do que é ser imigrante venezuelano no Brasil, digamos assim, tá? E assim, nós aqui do Rondônia estamos de portas abertas, a hora que vocês precisarem. Obrigada. Essa feira aqui nós já divulgamos semana passada, saiu material sobre ela. E eu quero, se possível, estar lá pelo menos um dia para conhecer lá. Vou fazer uma força para estar. Enfim, estamos de portas abertas, tá bom? Sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Agradecemos. E você, meu caro internauta, eu te agradeço, como sempre, não posso deixar de dizer muito obrigado a você. Antes, preciso dar um alô aqui para o João Vitor Muniz, para a Nazaré Araújo, para o Andréia, que está dizendo bom dia a todos, parabéns pelo programa, e a toda a equipe. Boas entrevistas, excelentes assuntos.
A todos, muito obrigado, gente, pelo apoio e que vocês tenham um final de semana de muita luz, muita paz, muita saúde, principalmente muito equilíbrio, tá bom? E até segunda-feira, com certeza. Até mais.